mãe ou cuidador aqui não sentiu ou não está sentindo nesse momento cansaço, estresse, cansaço, o mundo desabando na sua cabeça, cansaço, despreparo para a quantidade de exigências, consultas, terapias e até a administração das medicações que o seu filho precisa tomar. Eu já falei cansaço? Negatividade, sensação que não vai dar, mais uma vez cansaço e aquela sensação de que nos colocamos em último lugar nas nossas próprias vidas. Ah, esqueci de uma nota mental que a gente sempre faz antes de dormir. Quando a medicina vai inventar um transplante de coluna para nós? Eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou falar sobre a sobrecarga emocional em cuidadores de crianças com paralisia cerebral. O tempo dedicado às crianças com PC geralmente varia entre 9 e 18 horas por dia. Em uma pesquisa onde foram analisados 2 grupos de cuidadores, sendo o primeiro grupo composto por 257 cuidadores de crianças com PC, e o segundo grupo por 117 cuidadores de crianças em atendimento ambulatorial com problemas ortopédicos diversos, os resultados foram significativos quanto à presença de alterações músculo-esqueléticas no cuidador, sendo as dores na região inferior das costas as mais frequentes, seguidas de dores nos ombros. A Stephanie, minha filha, que tem 17 anos, eu realmente sinto essas dores na região inferior das costas, principalmente quando eu deito para ir dormir. Esse estudo mostrou que o cuidado despedido a uma criança com PC por parte dos cuidadores informais vai além do cuidar em si e das condições clínicas pessoais e socioeconômicas. Desta forma, faz-se necessário verificar as características do cuidador, que vão além do ato de cuidar, assim como estender o contexto biopsicossocial no qual está inserido e as peculiaridades inerentes à criança com PC. Seria, portanto, de suma importância novos estudos que buscassem características próprias do cuidador, sejam elas no contexto atual ou pregresso ao nascimento da criança com PC. Dessa forma, buscar novas estratégias de tratamento através de políticas públicas e serviços privados multidisciplinares, com intervenções mais contextualizadas, a fim de amenizar os impactos negativos da PC não apenas para a criança, como também para os seus cuidadores e os demais membros da família. Pais de crianças com paralisia cerebral têm um maior nível de estresse do que pais de crianças com desenvolvimento típico. Isso pode estar relacionado à diminuição do sentimento de bem-estar familiar, devido às grandes demandas geradas pelas limitações em atividades por parte das crianças, comportamento, o comprometimento motor, o engajamento social, pela deficiência de suporte, além da insatisfação dos pais com a comunicação do diagnóstico de paralisia cerebral. O diagnóstico de PC geralmente vem acompanhado de sentimentos de insegurança e incertezas por parte dos pais, que precisam enfrentar a nova realidade e se desfazer do filho sonhado e esperado. Essa drástica mudança é capaz de gerar sentimentos de negação, tristeza e culpa nas figuras parentais, que precisarão literalmente aprender a enfrentar as limitações de seus filhos. O estresse pode ser entendido como um problema grave de saúde pública, e isso acontece porque o estresse pode causar uma série de modificações psicológicas e biológicas no ser humano, tendendo a exacerbar a vulnerabilidade do indivíduo às doenças, além de comprometer a capacidade de resolver problemas de maneira satisfatória. Qualquer situação inesperada, seja o diagnóstico de uma doença crônica incurável, um acidente fatal ou o nascimento de um filho com deficiência, demandará ajustes psicológicos por parte dos membros familiares. Essas situações inesperadas constituem aquilo que a literatura denomina de transições não normativas, isto é, imprevisíveis.
Essas transições não normativas exigirão certamente ajustes mais radicais por parte dos pais, que precisarão desenvolver habilidades de enfrentamento para adaptar-se às novas demandas geradas pelas limitações da criança. O suporte social aos cuidadores da criança é de fundamental importância para o bem-estar da criança, pois ameniza o estresse de mães e pais, possibilitando uma maior tomada de consciência do problema da criança e, consequentemente, uma vinculação mais adequada com seu filho. Algumas pessoas chegam a apresentar o que tem sido chamado de erosão do self, que é a destruição da autoestima, pela forma como submergem no papel de cuidadores. Outras são capazes de enfrentar mais adequadamente as situações estressantes, decorrentes do cuidado prestado a estas crianças. No princípio, a sensação de culpa, vergonha, desespero e autopiedade pode ser opressiva, de modo que só é sentida a agonia e a angústia. A família ou cuidador se torna impactada por uma realidade que, num primeiro momento, não lhe dá saídas ou alternativas. A sensação é de pânico e total desespero, podendo trazer um profundo sentimento de desesperança pela impotência frente a uma nova realidade, o que pode ser observado pela passividade com que o problema é tratado ou através de uma dificuldade enorme em falar sobre a deficiência. Se a aflição de encontrar a criança naquela situação de paralisia cerebral é intolerável, pode haver uma total rejeição da criança ou negação de que haja alguma coisa errada com ela. Perguntas torturantes inundam a mente. O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? O que está errado comigo? E as respostas não são menos angustiantes. Talvez eu não possa produzir uma criança normal. Eu lesei sua cabeça porque minha bacia é pequena. Desejava nunca ter casado. Como eu odeio outras mães que têm filhos normais. E daí surgem mais perguntas como: por que eu estou tendo esses pensamentos horríveis? Que tipo de gente que eu sou? Ele necessita de uma mãe para amá-lo, e eu ainda estou pensando em abandoná-lo? A confusão inicial cede lugar à tristeza, uma sensação de desolação e isolamento, e uma saudade pelo bebê normal, que não teve a chance de ter. E o bebê real, o que tem a lesão, está deitado no seu berço, necessitando de cuidados. Os cuidadores de crianças com paralisia cerebral tendem a ter tremores nas mãos, sentirem-se nervosos, tensos e preocupados, dificuldades de pensar com clareza e dificuldades para realizar com satisfação as suas atividades diárias. Quando a doença tem um curso em que as limitações da criança tendem a aumentar com a severidade, a tensão vivida pelos cuidadores ou a família é crescente, podendo levar à exaustão, porque a gente tem receio pelo futuro do nosso filho. A nossa preocupação é constante sobre isso. E nós fazemos sempre perguntas como: ele falará? Ele andará? Ele será capaz de trabalhar? O que vai acontecer quando eu morrer? Essas perguntas devem ser respondidas com toda a sinceridade pelo médico da família. De qualquer maneira, é mais importante que os pais se concentrem em ajudar a criança agora do que se preocuparem com o seu futuro. Sentimos dúvidas sobre o que fazer por elas e que deveríamos estar fazendo mais e cuidando melhor delas. Nossa vida social às vezes acaba sendo prejudicada, porque estamos o tempo todo cuidando do nosso filho. Não sobra dinheiro suficiente para todas as terapias, somando-se às suas outras despesas. Há muitos casos que mães acabam abrindo mão não só do trabalho, mas de outras atividades de sociabilidade e lazer. A criança deficiente que tem pais sobrecarregados e superprotetores sofre desnecessariamente, e o mesmo acontece com o resto da família. Os cuidadores
devem ser bem orientados por toda a equipe que está em contato com essas crianças. E eles devem ter o conhecimento de como agir e interagir com elas, principalmente pelos fisioterapeutas, que estão, de certa forma, no dia a dia dessa criança. Eles podem promover programas que possam ajudar o cuidador a limitar o impacto que o cuidar pode trazer a eles. Durante o período de gestação, é comum idealizar o bebê que está para chegar. Como será o seu rostinho, com quem vai se parecer, que personalidade terá. Mas o principal desejo dos pais é que a criança seja saudável. Ninguém se prepara para deixar o hospital sem o filho nos braços, porque ele precisou ficar no UTI, ou para viver uma rotina de consultas, exames e tratamentos que pode durar a vida toda. Para os pais, lidar com a notícia de que o filho tem um problema de saúde grave não é nada fácil. Os pais de um filho com deficiência ou com uma condição incapacitante passam por muitas dificuldades como cuidadores. Encontram obstáculos para entender o quadro clínico, o diagnóstico, para conseguir acompanhamento médico regular adequado. Eles dedicam muito tempo de sua vida para prestar o melhor cuidado possível e têm que realizar esse papel praticamente 24 horas por dia. A rotina desses pais é bem cansativa, tanto física quanto psicologicamente. As terapias e consultas podem ser frequentes e muitos se cobram excessivamente. O dia a dia desgastante pode gerar um quadro chamado de estresse do cuidador. Alguns sinais de que a pessoa tem o quadro são irritabilidade, insônia, fadiga ou tristeza excessiva. Vários estudos comprovam que quem sofre de estresse do cuidador está mais suscetível a desenvolver algum transtorno mental. Os transtornos incluem depressão, ansiedade, síndrome de burnout, abuso de álcool e drogas e até pensamentos suicidas. A saúde física e psicológica desses cuidadores são constantemente influenciadas pelo comportamento infantil e pela demanda de cuidado. Há, portanto, uma tendência desses familiares apresentarem mais problemas na saúde física, emocional e prejuízo na vida social. Porém, cada indivíduo lida de forma diferente na maneira como percebe os desafios de ter uma criança com essa condição na família. Sabemos que a dependência funcional, comportamental, cognitiva e sensorial da criança com PC conduz a uma sobrecarga física e emocional associada a um prejuízo na qualidade de vida de seu cuidador. Além disso, a saúde física, o estado psicológico, as relações sociais, econômicas e do meio ambiente influenciam diretamente na sobrecarga dos cuidadores informais, que, como evidenciado nesse estudo, é na grande maioria desempenhado pelas mães. Mães de crianças com necessidades especiais são mais estressadas ou possuem maior chance de desenvolver o estresse do que as mães de crianças com desenvolvimento típico. Esse lance do estresse é verdade. Vocês me veem aqui plena, mas eu não sou plena. É verdade, a minha mãe é muito nenada. Mudei o dedo, ela é muito nenada. Mudei o dedo! Bom, frente ao nascimento de um bebê com deficiência, há um impacto significativo entre sonho e realidade. Fazer o luto pela criança sonhada e dar à luz a criança real é muito difícil. Pode existir culpa, principalmente quando há componente genético ou mesmo quando o bebê nasce com algum problema decorrente do parto, como no caso da paralisia cerebral. Muitos pais, ao verem o filho com um quadro que prejudique o seu desenvolvimento, às vezes criam expectativas fora da realidade sobre o futuro da criança, que podem levá-los a buscar uma cura milagrosa ou tratamentos não convencionais. A frustração surge quando eles percebem que a criança irá crescer e exigirá o mesmo cuidado por muitos anos. Quase todo mundo conhece pelo menos uma mãe que cria sozinho o filho em razão do abandono do pai. Uma sobrecarga que aumenta muito se o filho necessita de cuidados especiais. Diante da dificuldade em conciliar as tarefas, várias mulheres deixam o emprego
e começam a fazer trabalhos autônomos e informais nos poucos horários livres que restam. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Eu faço tortas caseiras e as pessoas vêm retirar aqui em casa, pois eu não tenho carro e muito menos como pagar o motoboy. Então, se alguém quiser alguma torta, tem que vir buscar, tá? Enfim, essa sobrecarga ela pode afetar não apenas o lado profissional, mas também os relacionamentos sociais da mulher. A dedicação total ao filho faz a pessoa focar apenas no bem-estar do outro e negligenciar as suas próprias necessidades, deixando as suas particularidades em segundo plano. Contudo, continuam as dores, as dificuldades e a frustração por não conseguir ter momentos de lazer. Em algum ponto, podem surgir sintomas depressivos, e os cuidadores dificilmente conseguem deixar a criança sob a responsabilidade de outras pessoas, acarretando uma ruptura com a sua própria vida pessoal e uma obrigatoriedade no cuidar. O empenho intenso e quase exclusivo da mãe em relação à criança com paralisia cerebral pode estar relacionado ao sentimento de culpa, carregado pela condição crônica que a criança apresenta, mobilizando outro sentimento, o da obrigação de se doar totalmente ao filho. Esse dado foi tirado de um estudo chinês de mães com filhos com PC, e essas se sentem culpadas e responsabilizam-se pela deficiência da criança. A mãe foi o elemento familiar que expressou os mais variados sentimentos sobre a condição crônica que seu filho apresentava, indo da alegria à tristeza, explicado pelo grau de dependência da criança e por seu prognóstico de vida. A criança deve apresentar algum grau de dependência por toda a vida, sem ter chance de se curar, necessitando de cuidados e estímulos para o seu desenvolvimento infantil e da qualidade de vida pessoal e familiar. Muitas vezes, a falta de apoio mais efetivo, as mães podem ser impulsionadas para a busca de respostas, ajuda ou significados em outras dimensões da vida, que não só a material, a cognitiva e a afetiva, chegando à espiritual. Assim, frente à perda do filho idealizado e da nova rotina imposta pela criança com paralisia cerebral, as famílias veem na crença e na fé um sustentáculo para o enfrentamento diário da condição crônica de seus filhos. Há uma busca incessante por cuidados para melhorar a condição de vida de seus filhos, para que as crianças possam ter um desenvolvimento mais próximo do normal, mesmo com a condição crônica que elas enfrentam. O olhar profissional competente pode gerar a proposta de ações, de apoio e de intervenção que promovam o desenvolvimento da criança em seu potencial máximo, além de ampliar as relações das famílias. Estudos brasileiros e internacionais mostram que a maioria absoluta dos cuidadores desses filhos é a própria mãe. Por isso, elas acabam deixando de lado a profissão, abrem mão de seus planos de vida, do tempo livre, dos seus hobbies para cuidar da criança em tempo integral. E é bastante comum que elas se sintam mais isoladas socialmente. Não tenham tempo para encontrar colegas e até mesmo sintam vergonha de expor o filho. Para aliviar o peso, é importante reconhecer os seus limites físicos e mentais. Permitir-se descansar, dormir e se divertir. É preciso aceitar que sentimentos negativos como raiva ou frustração podem surgir e são normais. Não significam que elas sejam más pessoas ou más cuidadoras. Mães que dedicam algum tempo a si ficam mais dispostas e conseguem prover os seus cuidados com maior qualidade. É importante que os pais busquem acompanhamento psicológico para conseguir lidar melhor com o sentimento de frustração, vergonha, culpa e tristeza. Outro fator importante é estar atento a sinais de depressão. Diferentemente da tristeza, que tem duração limitada e faz parte de momentos ao longo da vida, a depressão é duradoura e provoca a falta de interesse em qualquer atividade, prejudicando não apenas o funcionamento psicológico, mas também o universo social e profissional. A depressão é uma doença que exige tratamento médico. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos. Não hesite em procurar um médico psiquiatra. É importante conversar com familiares, amigos e profissionais de saúde sobre ser cuidador
e poder expressar as dificuldades, desafios e angústias que você tem do presente e do futuro. Também é fundamental buscar informações sobre a doença e esclarecer dúvidas com o médico para criar expectativas e demandas mais compatíveis com a realidade. É recomendável também procurar grupos de apoio para pacientes e familiares, evitando o isolamento social. O apoio de familiares e amigos é essencial para ajudar os pais a lidarem com as dificuldades cotidianas, mas vale a pena ter contato com outras pessoas que também estejam passando pela mesma situação. O atendimento psicológico em grupos de pais é uma ótima ferramenta. Nas instituições de reabilitação, por exemplo, troque informações com outros pais. Ou então, hoje temos a internet, com fácil acesso a todos. Toda família passa por um período de luto diante de um evento estressor, como a descoberta de uma deficiência no filho. Nesse momento, os mais difíceis sentimentos e sensações poderão entrar em ação até que esse luto possa dar lugar a outros sentimentos como o otimismo, a esperança, a fé, o carinho e o amor acima de qualquer coisa. E assim, aos poucos, sendo possível reconhecer, amar e aceitar qualquer condição que o filho apresente. Esse sentimento de luto não é falta de amor, e sim o sentimento de revolta contra todas as situações que os pais imaginam que a criança terá que enfrentar durante a vida, porque sonharam com um mundo perfeito e sem barreiras para aquela pessoinha que agora é quem eles mais amam no mundo. Existem várias fases do momento do diagnóstico até a aceitação. A fase de choque é aquela que acontece no momento em que é transmitido o diagnóstico da deficiência. Geralmente, muitas vezes, causa um atordoamento geral, que pode bloquear e até impedir o entendimento das mensagens e orientações recebidas. Tem um caráter traumático e, no entanto, quando esses pais já sabem durante o período da gestação da possibilidade de alguma anomalia, esse choque ele pode ser mais ameno, ou nem ocorrer no momento do nascimento. Tem a fase de negação. Nesse período, alguns pais tendem a ignorar o problema, como se ele não fosse real. Questionam a veracidade do diagnóstico ou a competência dos profissionais, dizendo que houve um engano. Alguns especialistas enfatizam que um certo grau de negação tem até uma ação positiva para atingir gradativamente essa adaptação. A fase de reação é a fase onde os pais vivenciam sentimentos e emoções variados, os quais eles são visivelmente tidos como desajustes do indivíduo na realidade. São passos inevitáveis e imprescindíveis à expressão desses pais, propiciando posteriormente as fases mais construtivas. Dentre as reações mais expressas, aparecem a irritação, a culpa e a depressão. E, com menor frequência, podem surgir as reações de desapego, ansiedade e sentimentos de fracasso. A fase de adaptação, que já é a aceitação, é após sentir algumas das reações mencionadas, a grande maioria dos pais terá atingido certa calma emocional, satisfatória já para obter uma visão mais prática e realista, focando em metas de como fazer para ajudar essa criança. Vale lembrar que cada pessoa vivenciará cada fase de uma maneira subjetiva, com mais ou menos intensidade. O primeiro passo para iniciar a inclusão de um filho com deficiência é a aceitação dos pais. Só que o preconceito, algumas vezes, ainda fala mais alto e acaba por atrasar todo o desenvolvimento daquela criança que precisa de uma atenção especial. Em pleno século XXI, muita gente ainda se preocupa mais em como vai ser a aceitação da sociedade com o filho deficiente do que propriamente como será a vida do seu filho. Se os próprios pais não estiverem preparados para aceitar a deficiência e continuar, o que irá acontecer? A procura de ajuda profissional é fundamental para reorganizar a vida da família e ajudar a criança a desenvolver-se. Assumir que um filho precisa de ajuda é mais que responsabilidade dos pais e, acima de tudo, é um ato de amor. Uma atitude que pode fazer toda a diferença no futuro do desenvolvimento do filho, porque a partir do momento em que uma família realmente aceita o filho, todo o trabalho que é desenvolvido com ele é mais eficaz e os resultados muito mais positivos.
Mas preciso falar uma coisa muito importante. Para cuidar, precisamos nos cuidar. Se você precisa cuidar de qualquer pessoa que dependa de você, saiba que você terá de olhar com um pouco mais de carinho para você mesmo. Muitas vezes não há tempo para isso. Mas e se você adoecer? A tarefa de cuidar de um filho com paralisia cerebral não é fácil. Muitas pessoas deixam de lado a própria vida para se dedicar exclusivamente ao filho. E é muito difícil conseguir lidar com essa realidade sem o apoio externo. Muitas vezes é necessário delegar funções, pedir ajuda e equilibrar as responsabilidades. Às vezes parece claro o quanto necessitamos de auxílio, mas se não dissermos, não externarmos para os outros, fica o sentimento de que está tudo certo, que você está dando conta e está tudo bem. Ter um tempo para você não é um luxo, é algo indispensável para manter as suas atividades no médio e longo prazo. Descansar, se distrair, manter a própria saúde mental é um dos principais pontos para conseguir ir em frente. Sempre que possível, invista em autocuidado, tenha alguém de confiança para poder revezar e tenha consciência de que as tarefas não serão feitas exatamente da mesma forma que você as faz. Tire pelo menos uma hora do dia para você. Tenha o seu momento. Não existe receita. Faça o que funcionar melhor para você. Pode ser uma atividade física, um hobby, sair com um amigo, para tomar um café, ir ao cinema, fazer terapia, meditação, enfim, qualquer coisa que permita que você possa se desligar durante um momento, desabafar, descarregar esse estresse. Mãezinha, por favor, não esqueça, cuide-se para poder cuidar. Tem diversos casos de cuidadores que entram em depressão, chegam ao esgotamento e adoecem também. E aí, tanto você quanto quem depende de você podem ficar desamparados. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um ato de sabedoria. É preciso se preservar física e mentalmente, pois a doença causa dependências que acompanham o paciente. E quem zela por ele até o fim, muitas vezes por longos períodos e até de forma definitiva. São frequentes casos onde se torna necessário anos de dedicação e doação. Por isso, é extremamente necessário se manter saudável. Contudo, não se pode esquecer de que pais são seres humanos. Assim como as crianças necessitam de cuidados, eles também precisam preservar a sua individualidade e reservar algumas horas do dia para si. Necessitam comer, dormir, descansar e ter momentos de lazer. No caso de pais de filhos deficientes, a maioria já faz o papel de professor, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, embora às vezes queira ser apenas mãe. Nenhuma mãe ou pai será considerado ruim por querer descansar um pouco. Conscientizar a população e eles mesmos de que o estresse do cuidador existe é importante para que as cobranças de dentro e de fora de casa não sejam tão danosas. Criar um filho é sempre difícil, seja ele deficiente ou não. Os pais sempre têm dilemas, preocupações e, claro, muitas alegrias que compensam isso tudo. Se você já ouviu um pai dizer o quanto é gratificante o sorriso do seu bebê e entendeu o que isso de fato significa, poderá imaginar o quanto é maravilhoso para pais de crianças com deficiências acompanharem cada avanço dos seus filhos. É como ser presenteado todos os dias com pequenas conquistas. Eu sei que às vezes é impossível fugir da sensação constante de cansaço, irritação, de que você precisa ser aquela mãe cuidadora, mega foda. E também lembrar de ser a filha que cuida dos pais, ou que nunca deveria ter esquecido de retornar aquela ligação que seu pai ou sua mãe fez porque queria apenas jogar a conversa fora. Mas para variar você não tinha tempo. Ou de ser a irmã ou a amiga de alguém, mas a função mãe cuidadora estava ali em modo ativado e mais uma vez você não pôde dar atenção. E claro, como esquecer daquele círculo familiar do ambiente interno da casa mesmo, onde às vezes essas mães de filhos com PC têm outros filhos ou têm um marido. E claro, você também precisa se desdobrar para isso, porque de repente você se colocou numa visão e posição para todos de que você é a Mulher Maravilha ou a Mulher Guerreira. Mães, entendam, essa suposta romantização que fazem da gente, que tem uma rotina extenuante e estressante, pode até encher o nosso ego um breve momento,
mas na realidade não serve de muito, se não tem ninguém para te ajudar a dividir um pouco dessas tarefas. Portanto, peça e principalmente aceite ajuda. No começo pode até parecer que você dá conta de tudo, mas o diagnóstico de PC vai acompanhar as nossas vidas por muitos anos. E tem momentos em que você se sente que pode respirar um pouco fora dessa bolha do diagnóstico, vai te dar mais fôlego para prosseguir. Tente manter amizades que sejam fora do seu círculo de mães, das terapias. Ter um amigo, nem que seja para tomar um simples café e jogar um pouco de conversa fora daqueles assuntos que já te exigem o dia todo, vai aliviar o cansaço e o estresse da rotina. E tente, apenas tente, por mais fantasioso que isso possa parecer, ter um tempo para você. Para bater perna no comércio do seu bairro, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar nada. Apenas olhar as ruas, ver pessoas diferentes, ler um pouco sobre algo que não seja relacionado às necessidades do seu filho, porque eu tenho certeza que isso você já faz bastante. Fazer uma caminhada, fazer um exercício, ir na manicure, pintar o cabelo, algo que te dê prazer pessoal, que te faça entender que o diagnóstico não tem que ser o destino do seu filho e nem o seu.